Olá, que a graça e a paz de Jesus seja aí no seu coração e nós queremos aqui avançar na nossa jornada com as disciplinas espirituais, né? Já são várias semanas e hoje nós vamos falar sobre a disciplina do serviço. Então, fica comigo que vai ser uma bênção, que isso encha teu coração. Eu creio que a disciplina do serviço, ela, como a da submissão, na última vez que nós falamos, ela tem a ver com as nossas relações com o próximo. Já são desdobramentos daquilo que nós cultivamos interiormente. E o serviço é uma expressão de amor. A disciplina do serviço talvez é a materialização do amor. A gente vai ver o exemplo de Jesus, que não se apegou ao fato de ser Deus, mas ele se humilhou e ele se fez o quê? Servo. Certamente a disciplina do serviço é uma das disciplinas espirituais que mais vai exercitar a nossa humildade. Talvez é uma das que mais vai tratar com o nosso orgulho, né? Juntamente com submissão, como a gente viu no outro vídeo, ela trata com o nosso orgulho. E eu quero aqui ler com você um texto que está lá em Mateus capítulo 20, versos 25 ao 28, vou ler aqui na NVI, que diz assim: Jesus os chamou e disse, está falando sobre os discípulos, né? Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então a gente vê aqui que Jesus, ele se fez servo e nos aponta o caminho e o chamado a sermos também servos. E é interessante que ele fala que aquele que quiser ser o maior, aquele que quiser ser importante, ele deverá ser servo. Jesus não falou assim, ó, que deve servir. A gente vai ver aqui uma diferença entre servir e ser servo. Por que eu estou falando isso? Porque nem todo aquele que serve é servo. Servir é uma bênção, eu acho que já é um bom começo. Mas servir simplesmente pelo servir, vai depender da circunstância, vai depender do meu estado de espírito, das minhas emoções, vai depender de quem, de quando, de como, né, para quem. Então, o servir não necessariamente revela o coração de um servo. Agora, o servo, ser servo, já é um estilo de vida, vai além do só servir, está entranhado no caráter. E aí o serviço ele vai aperfeiçoar em nós o quê? O caráter de Jesus, porque ele se fez servo, ele veio para servir. Então, o que é importante a gente destacar aqui? Que o serviço ele não tem a ver com o resultado, porque quando eu sirvo olhando para o resultado, na verdade eu estou olhando para mim mesmo, eu estou olhando para aquilo que eu estou produzindo. E tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, isso não é bom, porque quando a gente contempla o que estamos fazendo no sentido positivo, a gente pode se ensoberbecer, e quando a gente contempla no sentido negativo de que não funcionou, não deu certo, não chegou, né, no resultado que eu queria, eu posso me frustrar. Então, o serviço não tem a ver com resultado, o serviço não tem a ver com autorrealização,
porque muitas pessoas elas ainda não têm uma identidade em Deus, então elas querem até servir, mas é para se realizar e se sentir merecedor de algum valor. Mas o serviço não tem a ver com isso, com a minha autorrealização. Porque se eu sou filho de Deus, eu já estou realizado. O serviço ele tem uma outra finalidade. E se eu me realizo quando eu sirvo, eu corro o risco de tornar o serviço um fim nele mesmo. E se eu não me realizo no serviço, eu também me frustro, eu me decepciono. Então, o serviço não tem a ver com a realização. O serviço não tem a ver, como a gente acabou de falar, com o resultado. O serviço também não tem a ver com uma mentalidade diabólica da busca pelo poder. E a gente vê ali no contexto de Jesus, os discípulos estavam testemunhando algo muito especial, né? Toda a onda de ações sobrenaturais, né? Isso colocava Jesus de uma certa forma em destaque, em proeminência. E você vê que o coração dos discípulos começou a se encher de uma aspiração muito ruim, porque eles estavam ali já brigando para quem iria ser o maior. E Jesus resolve a questão dizendo que aquele que quiser ser o maior, que deve ser o quê? Servo. Então, a gente vai entender que o serviço não tem a ver com a nossa realização, com o resultado, e nem com essa busca pelo poder. Então, qual é o objetivo do serviço na minha vida? O serviço, meus queridos, tem a ver com a produção da nossa vida, do caráter de Cristo. O serviço, ele vai nos transformando a imagem de Jesus, nos torna mais parecido com ele. Então você vai ver que o serviço tem a ver com cumprir um propósito, e não ser aceito ou ser reconhecido ou estar em evidência. O serviço, na verdade, ele vai treinar o nosso coração para ser livre de todas as competições, ambições que esse mundo ele impõe sobre as pessoas. Jesus ele traz uma nova concepção sobre, por exemplo, a questão da autoridade. A Bíblia, no Novo Testamento, vai nos deixar claro que toda autoridade ela existe para servir. Então, olha, o que a Bíblia está nos ensinando, que quanto mais autoridade alguém tem, mais coração de servo precisa ter. E a gente, quanto mais conhece a pessoa de Deus como nosso Pai, quando a gente é revelado da paternidade de Deus, nós não precisamos nos preocupar em buscar realizar nada para ser aceito, porque nós já fomos adotados, né? Nós já fomos feitos filhos de Deus, e isso já é o suficiente. Agora, o que essa paternidade de Deus em nós ela vai gerar? Ela vai gerar em nós uma convicção de que nós somos filhos, de que nós fomos salvos. Agora, o que isso, aonde entra o serviço nisso? É que quando nós compreendemos e temos uma noção de paternidade, sabe o que isso produz em nós? Ah, meus queridos, um senso de responsabilidade. Aí nós nos tornamos responsáveis pelo próximo. Por isso que você vai ver Jesus dizendo para Pedro, em algum momento, ele fala assim: Pedro, quando você se converter, você vai cuidar dos seus irmãos. A revelação de Cristo, da paternidade de Deus, tira de nós os olhos de nós mesmos e coloca em nós os nossos olhos no próximo, né? E isso gera em nós um senso de responsabilidade. Quero aqui progredir falando com vocês, como eu disse lá atrás, existe uma diferença entre servir apenas e ser servo. Eu lembro de uma figura que
Eu li em algum lugar há muitos anos atrás que eu achei muito interessante, que é aquela figura da nossa, né, o brasileiro come muito, né? Algumas pessoas gostam, né, de ovos fritos com bacon. Então, a gente vê ali que a galinha ela está envolvida. De uma certa maneira ela serviu. Por quê? Porque ela ofereceu o quê? Os ovos. Agora, o porco, ele estava totalmente comprometido, porque ele ofereceu a vida, né? Aquele bacon custou a vida do porco. Então, existe uma diferença de estar envolvido e comprometido. E eu penso que para nós, como cristãos verdadeiros, discípulos de Jesus, assim como o nosso Mestre nos ensina, nós somos chamados a não apenas estar envolvidos, segundo essa figura, né, mas estarmos comprometidos. Por isso eu disse que o verdadeiro servo é aquele que assume responsabilidade voluntária. Então eu quero destacar aqui algumas poucas diferenças entre apenas servir e o estilo de vida de um servo. Aqui, apenas servir sem ser servo é algo que é feito pelo esforço humano. Agora, o verdadeiro servo é aquele que realiza tudo que é proveniente de um relacionamento intenso e profundo com Deus. Eu não preciso fazer força, é natural, é um estilo de vida. Você vê que lá em Deuteronômio está escrito e Jesus ele repete isso, ele fala assim: ao Senhor seu Deus adorará e a ele só a ele servirás. Ou seja, o serviço e esse estilo de vida de serviço também é fruto de uma vida de adoração. Falei o primeiro. Segunda diferença. Servir sem ser servo busca a receber a glória dos homens. Agora, o verdadeiro servo, ele não busca reconhecimento, ele não faz diferença no tipo de serviço, não se importa em servir no anonimato, não perde a oportunidade de manifestar amor através do seu estilo de vida de servo. Uma outra diferença. Servir sem ser servo muitas vezes precisa de uma solicitação. Agora, o verdadeiro servo, que tem um estilo de vida de servo, ele percebe uma necessidade e ele se compromete, ele se apresenta e ele se torna responsável por aquilo que ele percebeu. É, a gente, como eu falei no começo, está baseando muito desse nosso ensino naquele livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina. E tem algumas citações nesse livro que eu achei muito interessante que eu queria repartir com vocês. Um irmão chamado William Law, ele diz que a disciplina do serviço é que traz humildade à vida, né? E ele diz que se nós quisermos ser humilde, olha o conselho dele. O conselho dele é o seguinte, que nós devemos condescender em todas as fraquezas e enfermidades do próximo, ocultar as suas fragilidades, amar o que ele tem de excelente, incentivar suas virtudes, aliviar suas necessidades, regozijar-se em suas prosperidades, compadecer-se em suas tristezas, receber sua amizade, ignorar suas indelicadezas, perdoar-lhe as malícias, ser servos de servos e condescender em executar o mais inferior dos ofícios para os mais íntimos da humanidade. Então, olha essa situação. Uma outra situação de Jeremias Taylor diz o seguinte: tenha um grande apreço em ficar escondido e pouco estimado. Alegre-se com a falta de louvor. Nunca se perturbe quando for desconsiderado ou depreciado. O anonimato é uma censura à carne e pode desferir um golpe fatal ao orgulho. Olha que palavra
tremenda. Richard Foster, né, o autor do livro, ele disse: cada vez que crucificamos a carne pelo serviço, crucificamos juntamente o orgulho e a arrogância. Então, o serviço também produz em nós uma capacidade de sufocar em nós toda altivez, toda soberba, todo orgulho, toda arrogância. Eu quero já aqui concluir apenas dando algo que eu creio que é importante e também falando de aspectos práticos. O que que eu queria dizer para você? Que quando o homem pecou, teve algo, tudo foi destruído, né? O pecado, ele trouxe a morte. Então, nada se aproveitava do homem. E isso inclui a voluntariedade. A voluntariedade ela foi perdida. E o exercício do serviço, né? Esse aperfeiçoamento de um coração de servo, ele vai restaurando na nossa vida a voluntariedade. Por isso que para um servo não há expectativa nas pessoas ou nos resultados, pois este, né, servo, ele vai colocar suas expectativas sempre em Deus. O seu serviço ele é desinteressado e ele se expressa, como eu falei, né, como adoração, sem expressar nada em troca. Então, eu quero agora concluir com vocês falando sobre algumas expressões práticas, né? Eu queria ser prático com você sobre o serviço. Eu separei aqui 4 pontos. Primeiro ponto, os que estão mais perto. Aqueles que convivem diretamente com você. Busque meio de servi-los na sua casa, na sua família, no ambiente onde você mora, no ambiente onde você trabalha. Busque oportunidades de servir os seus familiares, os seus colegas de trabalho. Isso é muito importante. Não precisa esperar ser solicitado. Se disponha, seja proativo, né, nesse exercício, né, de aperfeiçoar o caráter de Cristo na sua vida. É muito importante eu ter essa disposição, né, eu vou lavar uma louça, eu vou lavar o quintal, eu vou colocar o lixo para fora, eu vou passar uma roupa, seja o que for, se apresente, se disponha e empenhe o teu coração. Você vai ver que isso vai fazer muita diferença na sua vida. Um outro ponto. Se apresente também e busque, por exemplo, no meio do corpo de Cristo, de forma privada, alguém que você possa se dispor e servir de alguma forma. Perceba no meio da igreja as necessidades que as pessoas têm e se disponha de ajudar. Às vezes você tem uma habilidade, você percebe que alguém tem uma necessidade e que aquela sua habilidade ela supre aquela necessidade. Vai lá e se disponha, né? Se apresente de alguma forma, ore ao Senhor para que Ele te conduza ali de maneira bem específica, né, e privada para algum irmão ali no meio da igreja para você servir, né? Um outro ponto, observe as atividades da igreja, agora estou falando no aspecto coletivo, e se disponha de forma prática e clara a servir de alguma maneira. Existem tantas formas de servir e certamente você tem alguma habilidade que pode cooperar com isso. Se apresente, se sujeite, né? E se disponha em nome de Jesus. Eu queria aqui falar de mais uma, né? Eu falei 4, mas é 5. Essa aqui é a quarta, que é uma expressão de serviço e que não é muito falada, mas é a hospitalidade. 1 Pedro, capítulo 4, verso 9, na RA, diz assim: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Talvez esse seja um dos maiores desafios no tempo atual. As pessoas elas se economizam e elas têm dificuldade de abrir sua casa para hospedar a igreja, para receber pessoas, para colocar pessoas no seu convívio pessoal. Então, essa é uma outra dica prática de serviço, que é a hospitalidade.
E eu queria aqui falar de uma última dica que é muito interessante também. E essa é muito fácil de fazer. Ouvir as pessoas. Ser um bom ouvinte é também uma expressão de serviço. Então, procure alguém apenas para ouvi-la. Como está a tua vida? O que que você tem ouvido de Deus? Queria ouvir você. E aí dispõe o teu coração. Você vai ver que isso vai fazer com que Cristo cresça em você. E eu quero aqui concluir esse nosso tema dizendo que o serviço, meus irmãos, é uma evidência de que alguém foi afetado pela vida, pelo caráter, pela pessoa, pela presença de Jesus Cristo, aquele que se fez servo. Então, fica na paz de Jesus e até a próxima.